Oi, gente. Aqui é a Vicky, pra quem não me conhece. E hoje eu vou gravar sozinha. Hoje vai ser um daqueles episódios mais curtinhos em que eu vou ficar falando sozinha. Eu tô bem feliz que finalmente esfriou aqui em São Paulo, então tô finalmente usando uma roupinha de frio, não tô derretendo de calor, tomando um cappuccino quentinho. Tô animada pra gravar, é um assunto que eu amo e que eu espero que seja útil pra vocês e que inspire vocês também. Hoje eu vou falar sobre o livro Atomic Habits, Hábitos Atômicos, e algumas reflexões importantes que ele me trouxe em relação a investir mais, investir melhor e poupar mais, principalmente. Então, para quem não leu o livro ainda, já fica a dica, é um baita livro, acho que é um dos melhores livros que eu já li, assim, em relação a desenvolvimento pessoal e realmente, né, que de não ficção, né, que não é literatura, não é ficção, não é um romance, uma história, tipo, um livro mais sobre me desenvolver. Então, fica a dica. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bom, o livro é longo, eu não vou ficar falando. Daria para falar por mais de uma hora, com certeza. É um livro de quase 300 páginas. Não, 250. E eu não vou falar sobre ele inteiro, porque eu quero também que vocês leiam. Eu quero fazer uma coisa mais sucinta, só realmente com o néctar do que eu tirei dele em relação a investir. E deixar vocês curiosos para vocês lerem também. Então, eu trouxe 3 pontos principais do livro que me ajudaram. Eu vou começar. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho de onde vem esse nome, né? Para quem não leu o livro, talvez seja um nome estranho. Hábitos Atômicos. O autor, que é o James Clear, o que ele quis dizer com isso? Basicamente que tudo é feito de átomos, né? Átomos são a menor parte, quer dizer, não é a menor parte porque o ser humano já dividiu o átomo, mas vocês entenderam. É como se fosse a menor parte, constitui tudo, né? Orgânico e inorgânico. Então, tudo é feito de átomos. Assim como nós somos feitos dos nossos hábitos. Então, os nossos hábitos constroem quem a gente é. Por isso, pro bem e pro mal, né? Ele mostra como, assim, os átomos são invisíveis, minúsculos, assim, uma coisa que você nem consegue ver. E isso é o que constrói a gente. E a mesma coisa os hábitos. Então, a gente, para fazer uma mudança grande na nossa vida, ou qualquer mudança no geral, a gente tem que mudar os nossos hábitos. E os hábitos são coisas pequenininhas que a gente muda um pouquinho a cada dia. E no fim, o resultado é gigantesco. Então, é meio que essa analogia que ele fez entre como nós somos feitos de átomos e como a nossa vida é feita de hábitos. Então, acho que uma das frases mais marcantes do livro é quando ele mostra que se você for 1% melhor a cada dia, em 365 dias, né, no final de um ano, a gente melhorou 37 vezes. E isso me pegou muito, assim. Eu tô resumindo, gente, tá? Eu acho que o livro vai ser bem mais profundo e interessante, mas eu tô trazendo alguns resuminhos, assim, de coisas que me pegaram. Então, isso de 1% melhor a cada dia, eu achei maravilhoso. E vou dar um exemplo do porquê, acho que é meio óbvio, né? Mas não sei pra vocês. Pra mim, a primeira coisa que vem na cabeça é fazer exercício. E é uma analogia que faz muito sentido. Muitas vezes, comer bem ou fazer exercícios, a gente meio que segue desafios parecidos com poupar e investir. Pra mim, esse negócio do 1% melhor a cada dia foi... Pra mim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi de comer melhor e de fazer exercício. Se eu fizer exercício um dia, você não sente diferença. Se eu comer melhor por um dia, eu não vou sentir diferença. Se eu comer melhor, né, um pouquinho, é um pouquinho melhor, né? Não é que eu vou do nada fazer todas as refeições perfeitas, mas é tipo, vou melhorar o meu jantar. Putz, só o jantar, já vou começar por aí. Vou comer mais cedo e vou comer um pouco menos no jantar. Ao invés de jantar 9h30, um prato de macarrão, eu vou jantar às 7h, menos carboidrato com mais salada e mais proteína. Ponto. Uma mudança. Uma das refeições só. Se eu fizer isso, não precisa ser absolutamente todos os dias. Ele mostra isso também, que, cara, para ganhar uma eleição, você não precisa de todos os votos, você precisa da maioria dos votos. Para você mudar
Para você atingir resultado, você não precisa ir do 0 para o 100. Então, assim, se eu fizer isso na maioria dos dias, de segunda a quinta, de segunda a, sei lá, sábado, eu já vou sentir uma diferença. Uma diferença grande, na verdade. Eu gosto muito que ele traz isso, porque eu não sei vocês, mas eu sempre tive um impulso, né, da pessoa que quer do 0 para o 100. Da pessoa que quer, não, agora eu não vou mais comer doce. Acabou. Chega, agora é a vitória saudável. Ou, agora eu vou fazer exercício todos os dias. Pronto, agora é a minha fase fitness. Só que isso não é sustentável, né? E não vou ficar nem explicando muito o porquê, porque acho que vocês já passaram por isso. Então, eu gostei que ele trouxe isso de, cara, confia, mudar um pouquinho a cada dia tem resultado. É mais fácil falar do que fazer, eu acho, né? Porque a gente sempre fala, ai, mas não é suficiente, tá demorando para ver resultado. E ele mostra isso também, como ele tem um gráfico legal, que mostra como a gente fica animado no começo, que daí começa a ver resultado, daí, putz, demora para realmente virar a chave, aí a gente fica desanimado, enfim. E eu achei muito bom um exemplo que ele deu, que é: a água congela a 0 graus. Então, se você vai baixando a temperatura dela, né, de 20 para 15, para 10, para 5. Quando você vê ela virando gelo, é quando você vai do 1 para o 0, né? Sei lá, do 2 para o 1 para o 0. Só que o que fez ela congelar não foi a mudança do 2 para o 1 ou do 1 para o 0. Foi você ter todo o esforço de ir levando ela de 20 para 15, para 10, para 5. Então, às vezes a gente pensa nos hábitos, né? Tipo, nossa, foi do 1 pro 0 e aí já congelou. Tipo, não, foi muito esforço que veio por trás disso, e aí sim você, viu o resultado quando já tava lá do segundo, de 2 graus para 1 grau para 0 graus. Que acho que é tipo, vou aproveitar que a gente tá na vibe falando de gelo aqui. No iceberg, se você vê só a ponta do iceberg lá em cima, a pessoa tá, sei lá, tá saudável ou tá com o corpo X, né, porque tá fazendo exercício, comendo bem, ou uma pessoa que investe muito, então eu vejo lá só o sucesso, né, o que a pessoa fez. Mas na parte de baixo do iceberg é muito maior do que tá lá em cima, que é o quê? O esforço feito dia após dia, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. São inúmeros meses e inúmeros anos que a pessoa investiu, ou são inúmeros meses e inúmeros anos em que a pessoa acordou cedo para fazer exercício e não estava afim. São inúmeras refeições que a pessoa fez, sabe, que eram mais saudáveis ao invés de ser uma junk food. Ele fala muito sobre, por isso que, voltando no ponto de atômicos, né, hábitos atômicos. De que são essas pequenas partezinhas feitas no dia a dia, pequenos pedacinhos que constroem coisas grandiosas. E o lado bom de serem coisas pequenas é que é fácil fazer uma mudança pequena, é difícil fazer uma mudança gigante. Então, esse é um livro sobre essas pequenas mudanças. Aqui eu vou dar um exemplo, agora eu vou parar de falar de alimentação e exercício e vou focar mais em investimento mesmo. Pra mim, aqui a coisa mais marcante foi, cara, se eu não tô investindo ainda a porcentagem que eu queria, quando eu li esse livro em 2021, eu queria investir, sei lá, não lembro, acho que era 60%, 50% do meu salário. E eu ainda não conseguia. E eu ficava extremamente frustrada, porque eu falava, pô, não tô ainda conseguindo, né, fazer o que eu queria e tal. E aí, quando eu li, eu fiquei mais calma, parece que tirou um peso, assim, de mim, e eu pensei, tá, eu vou investir 10%. É o que eu consigo agora, e já é infinitamente melhor do que não investir, certo? Na época, eu tava investindo, tipo, tinha meses em que eu investia muito, meses em que eu investia pouco, meses em que eu não investia nada, e eu ficava nesse ciclo, que eu acho que é meio parecido com esse ciclo de, não vou comer doce, aí do nada, comi um monte, aí voltava e ficava oscilando, sabe? Então, assim, eu já investi há alguns anos, mas sempre desse jeito meio caótico, de muito, depois pouco, depois mais, depois menos. E aí culpa, tipo, era muito parecido com dieta. E eu não sei se vocês sentem isso, né? Se vocês se identificam. Mas ler esse livro me deu uma paz de falar, cara, calma, pensa no valor que você consegue constantemente e foca nisso e tenta fazer, tipo, de pouquinho em pouquinho, mês a mês, mantenha, né? Tipo, não vai pra essa montanha russa. Calma, faz menos, mas faça sempre. Porque vocês sabem, né? Investir, poupar, tipo, são coisas que
tem muita relação com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações, nossos medos e os trade-offs, né? Tipo, para eu investir mais esse mês eu vou ter que gastar menos com alguma coisa e é difícil abrir mão das coisas. Então, tinha muita ansiedade envolvida, assim. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O 1% melhor a cada dia, que faz a gente ser 37 vezes melhor em um ano. Pensem numa mudança pequena que vocês estão já querendo fazer há um tempo, uma mudança que vocês querem construir financeiramente, e pensa qual que é a menor forma de já fazer de pouquinho em pouquinho no seu dia a dia para conseguir chegar lá. Outro exemplo, só que agora que eu lembrei, que tem a ver com isso, eu tava gastando, e é um exemplo recente até, tava gastando muito com delivery para jantar. Porque eu chego em casa, eu tô cansada, eu tô irritada com o trabalho, aí eu quero comer uma coisa gostosa, é o de sempre, né? E aí, pedi a comida. O que era ruim pro meu corpo e ruim pro meu bolso. Pro meu corpo, porque assim, eu nunca pedi uma salada no delivery, eu sempre pedia o meu ponto fraco é hambúrguer. Eu amo. E aí, é meio repetida, né, essa ideia, mas não tem jeito de fugir, gente. O básico que funciona, né, o arroz com feijão é o que funciona. O que que eu fiz? Eu comecei a cozinhar e, assim, antes eu tinha essa ideia, e aqui acho que tem a ver já com o exemplo de hoje também. Eu achava que, para cozinhar pra semana, eu tinha que passar horas no domingo fazendo 15 tipos de refeições pra semana, né? 3 tipos de vegetais, um arroz, um feijão, uma lentilha, preparar um monte de coisa. E aí, qualquer mudança que eu tinha no meu domingo, tipo, fui pra casa dos meus pais, ou eu quis só descansar, tipo, hoje eu fiquei dormindo e vendo TV, sabe, num domingo, ou o que quer que seja. Eu já falava, pronto, não vai dar pra comer saudável essa semana porque eu não cozinhei. E aí também pensei, então como eu vou quebrar isso em coisas menores, sem eu ter que, entre aspas, matar o meu domingo inteiro, ficar cozinhando? Eu falei, se hoje é, sei lá, segunda, ou se hoje de qualquer dia que seja, na hora de cozinhar alguma coisa pra jantar, eu vou fazer uma quantidade um pouco maior, tipo, vou fazer 3 vezes mais. Ao invés de fazer comida só pra agora, eu vou fazer pra sobrarem 2 refeições. O que eu gosto muito de fazer lá em casa, eu faço bastante tofu, eu faço bastante vegetais no forno. Então eu falei, cara, eu só vou aumentar a quantidade, que aí eu vou comer agora e vai sobrar. Então amanhã, quando eu chegar irritada e cansada e, enfim, eu vou ter comida pronta. Eu não preciso ter, né, eu não preciso passar um dia inteiro preparando. Não, eu posso, tipo, no dia que eu for cozinhar um pouquinho, eu só faço um pouco a mais, que eu já tenho janta para mais 2 dias. Assim, é uma mudança bem pequena, não aumenta o meu tempo de fazer aquela comida, mas na hora que eu quiser pedir o delivery e for gastar dinheiro e comer mal, eu já vou ter o negócio pronto. Então, é uma mudança pequena que é fácil de sustentar no longo prazo. Tipo, às vezes eu cozinho à noite, quando eu for cozinhar, eu aproveito e já faço um pouco a mais. Pronto, tão simples quanto isso. Ou mesma coisa, vou almoçar com a minha família, eles vêm em casa, eu vou cozinhar. Vou fazer um pouco a mais que vai sobrar para eu comer durante a semana. Então, foi uma mudança fácil de fazer, que me deu bastante resultado. Eu passei a comer bem menos delivery e comer melhor. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu achei maravilhoso. Ele fala muito sobre a diferença entre sistemas e objetivos. Muitas vezes, e principalmente em finanças, a gente ouve que a gente tem que ter objetivos, né? A gente tem que ter uma meta, quanto você quer investir, quanto que você quer ter, etc. O que, tudo bem. Mas teve uma frase dele que me pegou muito, que foi: vencedores e perdedores têm os mesmos objetivos. E na hora eu pensei, caraca, realmente eu fiquei... E de novo, assim, não tem como fugir da analogia com comer bem. Cara, realmente, eu tô há anos falando, vou comer melhor, vou chegar em X% de gordura corporal, vou ganhar massa, vou não sei o quê. E, tipo, ter um objetivo é fácil. O problema é ir atrás do objetivo. Então, ele fala... Ou mesma coisa de investir. Eu vou investir X mil. E ano após ano, eu investia um pouco menos do que aquele X mil. Ou não conseguia ser tão consistente. E aí, esse capítulo é incrível, porque ele mostra... E aí vem outra frase dele, que é: você não se eleva ao nível dos seus objetivos. Você cai no nível dos seus sistemas. Então, assim, o que importa, e ele fala muito sobre sistemas, o que importa são os sistemas que você monta para si mesma para conseguir atingir o que você quer. Então, assim, como você faz na arquitetura do seu ambiente, do seu dia a dia, literalmente do seu ambiente físico também, para ajudar você a fazer o que você tem que fazer. Acho que um exemplo relacionado com o que eu acabei de falar, né? Ter a comida pronta na geladeira me ajuda muito a não pedir delivery, ou a
não comer porcaria. Outra coisa, eu lembrei agora, eu não tenho doce em casa, eu não posso ter doce em casa. Porque se eu estiver irritada, se eu estiver com qualquer coisa, sei lá, feliz, vou querer um doce, triste, vou querer um doce, antes de dormir, vou querer um doce, eu gosto, então eu não tenho. E só fazendo isso, só de fazer isso, eu já como menos doce. A gente pode controlar o nosso entorno, nem sempre, né? Assim, cada um aí dentro da sua realidade. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala, pense nos seus sistemas, porque são eles que vão te segurar, né, no dia a dia. Não são seus objetivos. Porque na hora que você tá cansada, na hora que você tá irritada, na hora que você tá com aquela vibe, eu mereço, você esquece os seus objetivos nessa hora. Ou você ignora, você fala dane-se. Então, os seus sistemas são o que realmente vai te ajudar. Então, nesse caso, vamos supor que eu esteja super cansada, irritada, etc. TPM. Cara, se eu tiver um doce em casa, eu vou comer. Se eu não tiver, óbvio, né? Se eu quiser muito, eu vou sair de casa e vou comprar, ou vou pedir no delivery. Mas tem uma probabilidade menor de eu comer o doce se ele não estiver na minha casa. Isso é inegável. Então, é isso que ele quer dizer com você cai no nível dos seus sistemas. Se você não se eleva ao nível dos seus objetivos. Então, se o meu sistema cara, a coisa mais doce que tem na minha casa é mel e banana, se eu tiver com vontade de comer doce, eu vou, sei lá, vou pôr uma banana com canela ali, ou um melzinho, vou pôr no micro-ondas e, tipo, esse vai ser meu doce. Então, isso é cair no nível do seu sistema. É tipo, na hora que você for falhar, você falha até um ponto X, você não vai cair tanto, porque você se protegeu já. Um outro exemplo, e agora eu vou falar de dinheiro, né, que é pra isso que a gente tá aqui. Pra mim foi assim, da água pro vinho quando eu fiz isso, assim, a minha mudança. Foi investir de forma automática assim que o dinheiro cai na minha conta. Então, eu recebo hoje, já faz uns anos, recebo em 2 momentos do mês, meu salário. Uma das partes que eu recebo, eu nem vejo ela, nem encosto nela, eu já coloquei automático pra ser investido. Na verdade, pra transferir pra minha pra corretora. Então, mesmo que tenha um mês em que eu gaste a mais, ou que eu, sei lá, saia do meu planejamento, aquele dinheiro não existe pra mim. Ele não existe. Ele pinga na conta no metade do mês e ele já some. Então, assim, foi um sistema que eu criei pra mim que, mesmo que eu tenha um mês pior, ou um mês, enfim, que eu gastei mais, ou enfim, o que quer que seja, aquele dinheiro não existe pra mim. Então, assim, se é um mês muito bom que eu gastei menos, ainda sobra pra eu investir mais no fim do mês. Mas se é um mês em que eu gastei tudo que eu tinha, né, todo o dinheiro que eu tinha disponível na minha conta, ainda assim eu investi bastante. Por quê? Porque metade do meu salário não existe. Quer dizer, não é exatamente metade, mas é aquele valor que cai na metade do mês. É um pouquinho menos que a metade. Então, esse dinheiro não existe pra mim. Então, mesmo que eu tenha um mês ruim, o meu sistema, o que eu falei? Você cai no nível dos seus sistemas. Então, mesmo no momento pior, o seu sistema tá setado e tá de uma forma que ele ainda te protege e que ainda você tá no caminho pra atingir o que você quer. Se eu esperasse o dinheiro sobrar no final do mês e eu tivesse um mês ou com imprevistos, ou com mais aniversários, e aí, tipo, sei lá, comprei presentes, ou um mês em que eu por algum motivo, passei no shopping, e aí, putz, caí em tentação, comprei. Cara, exceções acontecem todos os dias, né? As exceções são a regra na nossa vida. Então, é muito fácil eu gastar tudo todo mês. É muito fácil. Tendo um sistema que me protege disso, mesmo quando não é um mês bom, é um mês bom. Entendeu? E outra coisa que é mais recente, que acho que eu já falei isso no episódio sobre cartão de crédito que eu gravei no ano passado, foi uma mudança que eu comecei a fazer no ano passado e também foi outro salto enorme, assim, pra mim, que foi parar de parcelar. Então, assim, se eu quiser comprar uma coisa muito cara, ou se eu quiser... Quer dizer, nem tem nada muito caro agora. As coisas caras que eu tenho comprado é que eu tô terminando de mobiliar meu apartamento, né? Então, tudo é caro, mas tá no meu planejamento. Mas assim, roupa, sei lá, outras coisas eu não tenho comprado. Mas mesmo que eu queira comprar uma coisa cara, só de não parcelar faz muita diferença. Porque, eu não fico com essa dívida jogada pro ano inteiro, por 6 meses, por 5 meses. Então, eu não fico comprometendo a minha renda futura. E 2, se eu não parcelo, eu pago essa coisa de uma vez, né? Ou no débito, mesmo que seja no crédito, mas eu pago de uma vez. E me dá uma sensação de, eita, tenho que dar uma segurada, porque esse mês eu tenho que pagar um negócio X que eu comprei. Então, você sente o peso da compra. Acho que esse é o ponto. Você sente o peso da compra. Porque quando você parcela, você não sente.
E isso que é perigoso. Você fala, vou pagar 99 por mês? Dane-se. E aí você vai fazendo várias compras parceladas e é assim que surge a bola de neve. Sem parcelar, a chance da bola de neve surgir é muito menor. Muito menor. Então, assim, hoje eu tô, 90% que eu compro débito, uma coisa ou outra, crédito, mas sem parcelar. E foi uma mudança gigante. Que volta no ponto de que sistemas são mais poderosos do que objetivos. Porque quando eu parcelava e tinha 1.000 parcelas para pagar, meu objetivo também era, eu vou investir. Meu objetivo era, vou ter X mil reais na conta. Só que o que importa é o que você faz todos os dias. O que importa é o meu sistema, não é meu objetivo. Meu objetivo, qualquer um pode ter grandes objetivos. Agora, atingir que é a parte difícil. Então, pensar nessas mudanças que eu ia fazer, qual seria o meu sistema, isso que realmente me ajudou. E por fim, que eu já tô falando há muito tempo, era pra ser um episódio de 10 minutos, eu tô aqui há 25. Por fim, a parte que eu achei mais fascinante, que é quando ele fala sobre identidade. Os nossos hábitos, meio que um ciclo, uma coisa alimenta a outra, né? Eles se retroalimentam. Os nossos hábitos alimentam a nossa identidade, de quem a gente acha que a gente é, mas também quem a gente acha que a gente é, ou quem a gente quer ser, ou quem a gente é, enfim, como a gente conta a história, né, na nossa cabeça sobre quem a gente é, também reforça quais são os nossos hábitos. E eu achei isso incrível, porque você pensar, eu tô investindo pra ter 50 mil reais esse ano, é uma coisa. Agora, eu estou me tornando uma investidora, eu sou uma investidora, é outra coisa. Por quê? Porque te ajuda a ser muito mais consistente, te ajuda a tomar decisões difíceis. Então, por exemplo, se você pensa, eu sou uma poupadora, ao invés de só, eu poupo dinheiro às vezes, ou poupo dinheiro, ou invisto. Sou uma poupadora é muito mais poderoso para te ajudar a fazer as escolhas que você precisa fazer. Eu achei demais esse exemplo que ele trouxe, que nos Estados Unidos as pessoas que se identificavam como, eu não sei como é em português, serem votantes, votadoras, em inglês era being a voter, eu sou uma pessoa que vota. Essas pessoas votavam mais do que as pessoas que simplesmente diziam que votavam. Então, eu falo que eu voto é diferente de falar que eu sou uma pessoa que vota. E eu achei isso incrível, porque nesse momento foi a primeira vez que eu falei pra mim mesma, sou uma investidora. Ou alguém que, pensando em exercício físico, uma coisa é falar, eu faço academia 3 vezes por semana, é diferente de falar, sou uma pessoa fisicamente ativa. Ou, de novo, o exemplo do balé. Eu faço balé às vezes. Não, eu estou me tornando uma bailarina. Quero ser uma bailarina. Isso tem muito mais peso e te faz realmente querer provar para si mesmo que você é aquilo. Ele fala que a gente tem 2 passos, né? O primeiro, decidir que tipo de pessoa a gente quer ser e depois tomar atitudes que provem isso pra gente. Então, ele dá 1000 exemplos. A pessoa que fala, ao invés de falar, tô tentando escrever um livro, falar, eu sou um escritor, sou uma escritora. E, cara, o que escritores fazem? Tem que sentar a bunda na cadeira e escrever. Então, você começa a criar essa imagem para si mesmo de quem você quer ser. E aí, você tem que ir lá, ele fala, cada hábito, cada ação que você faz é um voto na pessoa que você quer ser. A pessoa que tá querendo começar a correr. Cara, eu quero me tornar uma corredora. E falando nisso, ele traz um exemplo da diferença entre ter objetivos e ter uma mudança de identidade. Ele fala, muita gente que fala, quero correr uma maratona, a pessoa vai, treina, ela corre uma maratona. E depois muita gente para ou meio que perde o ritmo dos treinos, porque a pessoa atingiu o objetivo. Legal, era sobre o objetivo, e não sobre uma mudança de identidade. E tudo bem, nem tudo que a gente quer fazer, a gente quer mudar de identidade, mas acho que no caso de falar de investimentos, né, falar de investir, de ter dinheiro para o longo prazo, né, da gente ter independência financeira, da gente não passar perrengue, de conseguir dar conforto financeiro para as pessoas que a gente ama e tal, isso exige uma mudança, sim, de longo prazo, uma mudança né, que é duradoura e sustentável. Não é como uma maratona, vou investir 200 mil reais. Cara, ótimo, é um ótimo começo, mas não é isso que vai resolver sua vida, né? Não adianta eu chegar lá, bater essa meta e aí parar de investir. E mesma coisa de comer bem. Eu vou conseguir comer, vou conseguir comer saudável no jantar. Ótimo, isso é uma enorme mudança, que você vai fazer de pouquinho em pouquinho, pode ser que leve meses, mas só isso, se você comer junk food todo almoço e, fumar, não fizer exercício, ainda assim, né, você não tá se cuidando pro longo prazo, você tá fazendo uma parte muito pequena. Precisa ser uma mudança estrutural, não é só, vou fazer uma maratona, consegui fazer, pronto.
Você precisa continuar fazendo por muito tempo. Então, a mudança para algumas coisas, a gente realmente precisa pensar numa mudança de identidade. E nessa história que a gente conta para nós mesmos, né, na nossa cabeça, que todo mundo tá vivendo dentro da história que conta para si mesmo, dentro da nossa cabeça, né? Eu achei isso muito poderoso, porque pro bem e pro mal, quanto mais alguma coisa tá ligada à nossa identidade, mais é difícil de mudar. Então, depois que você consegue criar essa identidade para si mesmo, de eu sou uma investidora, né, eu invisto com frequência, eu invisto todo mês, ou eu invisto boa parte da minha renda, etc., você tá mudando quem você é. E aí depois é muito difícil voltar atrás. Depois é difícil você, né, deixar de ser uma investidora. Isso vai doer, você mudar, né, você deixar de ser isso, que é uma coisa que você conquistou, é uma coisa que você tem tanto orgulho. E mesma coisa, tipo, ser atleta, ser uma pessoa saudável e tal. Então, e aí, gente, pode ser qualquer identidade, tá? Pode ser, tipo, sou um ótimo pai, sou uma mãe presente, sou, sei lá, uma ótima profissional. E aí você passa a fazer as coisas, né? Essas mudanças pequenas de 1% a cada dia, não só pelo resultado, mas por quem você quer se tornar. E eu achei isso muito poderoso, achei isso muito bonito. E isso ajuda também a tomar decisões. E eu vou dar um exemplo que eu tô passando agora, que é na empresa que eu trabalho, acho que eu já falei disso no episódio sobre viagens e sobre cada escolha o cada escolha uma renúncia, eu acho que eu já falei também. A empresa onde eu trabalho, a cada 5 anos, né, se você está na empresa há 5 anos, você ganha um mês de sabático. E eu completei 5 anos agora em janeiro. Então, fiquei super feliz. Agora eu vou ter um mês que eu vou poder fazer o que eu quiser, ficar um mês sem trabalhar. Dá vontade de fazer uma super viagem. Eu tenho muita vontade de voltar para Nova Zelândia, que eu fiz um curso de inglês lá quando eu era mais novinha, faz... Meu Deus, quanto tempo faz? Faz 14 anos que eu fui pra lá. E me dá muita vontade de voltar. Só que, cara, mesmo que você vá pra um lugar barato, se você for pagar a hospedagem por 4 semanas, qualquer lugar fica caro. Imagina num lugar que eu vou pagar em dólar e um lugar em que a passagem custa 10 mil reais. Então, assim, tô morrendo de vontade de ir? Tô, mas eu acho que não é o momento. Não cabe uma viagem agora de, sabe, 20 mil reais no meu bolso. Cabe até cabe, na verdade, mas vai atrapalhar os meus objetivos financeiros para esse ano. Então, quando eu penso que tipo de pessoa eu quero ser, ou, né, a Vitória investidora, a Vitória poupadora, ou até quando eu vejo o exemplo da Carol, né, e de fazer trade-offs e tal, eu pensei, essa é uma viagem que eu posso fazer daqui a alguns anos, eu tô mais perto, né, cada vez mais perto de conseguir fazer essa viagem sem ficar preocupada com o dinheiro, porque vai estar no meu planejamento, só que esse ano ainda não dá. Por quê? Porque eu escolhi mobiliar meu apartamento e terminar de mobiliá-lo. Eu escolhi poupar uma parte grande da minha renda. Então, é isso. A Vitória, eu contando a história na minha cabeça aqui, né? De quem eu quero ser e de quem eu tô tentando ser. A Vitória poupadora e a Vitória que faz escolhas, acho que menos extravagantes e mais frugais, não vai fazer essa viagem agora. Então, tem 2 opções, ou eu jogo meu sabático pra frente, daqui a 1, 2 anos, ou eu faço um sabático mais barato esse ano ou ano que vem. E eu ainda não decidi qual das 2 vai ser, só sei que essa viagem super cara não vai acontecer esse ano e ponto. Então, isso de pensar qual que é o meu sistema e qual que é a minha identidade me ajuda a falar, isso não faz sentido agora, tipo, deixa de ser uma opção, sabe? Um ótimo exemplo, eu nem tinha pensado nisso até agora, até hoje. Eu me tornei vegetariana em 2014. Então, uma coisa é falar, não estou comendo carne, outra coisa é falar, sou vegetariana. Gente, eu nunca fui amante de carne, mas, cara, eu sempre gostei de hambúrguer, sempre gostei de bife à milanesa, sempre gostei de parmegiana, sempre gostei de almôndega no macarrão. Então, assim, eu não era super carnívora, mas eu gostava bastante de algumas coisas. Só que depois do momento que eu vi uns documentários lá que me traumatizaram e eu falei, sou vegetariana, acabou. Acabou. Ponto. Esse ano agora, em março agora, inclusive, olha que loucura, nem tinha percebido. Faz 10 anos que eu virei vegetariana e não comi mais carne. Então, depois que você fala pra si mesma, né, sou uma investidora, sou uma poupadora. Cara, o que uma poupadora faz? Um exemplo que eu acho legal que ele traz no livro é, a partir do momento que você fala, né, quero ser uma pessoa saudável, e a cada refeição você fala o que uma pessoa saudável comeria, você começa a provar pra si mesma, né? Você vai comendo saudável, você vai começando a provar realmente pra si mesma que você é uma pessoa saudável. É o negócio do 1% a cada dia, né?
Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você fala, caraca, eu sou uma pessoa saudável. E eu eu provei pra mim, eu com atos concretos, eu consegui provar pra mim que realmente essa é a minha identidade, eu tô fazendo isso de fato, né. Então esse negócio do sabático pra mim é um grande momento chave nessa analogia, que é o que que uma pessoa poupadora, o que que uma pessoa que tem objetivos ambiciosos, né, de poupar, faria agora. Faria uma viagem de R$ 25.000 do nada, que não estava planejada? Não, com certeza não. Então ponto, acabou, não vou fazer isso agora. Ou eu vou investir um pouquinho por mês para daqui a 2 anos fazer essa viagem, ou vou fazer uma viagem barata. Isso da identidade é bem poderoso. E eu achei, não sei, eu acho que esse livro me deu vários tapas na cara. Eu acho legal porque foi uma mudança grande isso de falar, cara, todo mundo tem grandes objetivos, né? Cada um o seu, né? Podem ser diferentes. Mas, pô, a Vitória que não poupava, ela tinha objetivo também de poupar. E por que que ela não poupava? Porque ela não mudou os hábitos, porque ela não tinha bons sistemas, porque ela não investia de forma automática, porque ela não se via como uma poupadora de fato. Ela não se via como uma investidora. Ela não dava votos nessa pessoa, né, não fazia pequenas ações que eram como votos na pessoa em que eu ia me tornar, porque eu não estava tentando me tornar outra pessoa. Então acho que pensar nisso, né, da identidade, que os sistemas são muito mais poderosos que os objetivos, isso eu achei incrível, mudou minha forma de pensar, como ficou claro, né, não falei só de investimento, falei bastante de alimentação e exercício, e esse do 1% melhor a cada dia também. Então, era isso. O livro tem várias outras reflexões, ele realmente vale a pena, recomendo muito. Eu espero que o episódio de hoje tenha ajudado vocês a pensarem quais são o que que é 1% que vocês querem mudar a cada dia, em relação a dinheiro, mas se não for também tudo bem. E quais são os sistemas que vocês podem criar financeiramente para vocês, que vão ajudar vocês a atingirem seus objetivos de forma duradoura e consistente, e espero que tenha sido útil para vocês não pensarem só em: "Ah, quero investir X mil esse ano". Acho que é importante, tá, acho que é importante a gente ter essa visão, mas não pensar como: "Vou correr uma maratona", e aí correu a maratona e pronto. Vou me tornar um corredor, vou me tornar um escritor, vou me tornar um investidor. E fazer isso de forma consistente por muito tempo. E outra, por ser por muito tempo, não precisa ser do 8 a 80. Pode ser de pouquinho em pouquinho. Faz um pouco esse ano ou nesse semestre, né? Ah, X%. Não dá para eu investir tanto quanto eu queria? Investe menos, mas investe consistentemente. Depois você vai aumentando, depois você vai aumentando. Se precisar diminuir, inclusive, antes de ir embora, eu queria falar disso também. Se tiver uma fase em que você for investir menos, é melhor investir menos do que não investir. Então, se você investir menos, você continua sendo investidor. Inclusive, é uma forma talvez até mais forte de votar nessa sua identidade de investidor. Que é, cara, em momentos mais difíceis ou em momentos de mais gastos, eu continuei investindo. Eu só reduzi, eu não parei. Mesma coisa de exercício, sabe? Ou, eu tô conseguindo mudar uma parte da minha rotina, não tudo. Mas beleza, você tá conseguindo fazer uma parte. E isso faz de você uma pessoa mais ativa, ou isso faz de você uma pessoa mais saudável. A gente não precisa ficar migrando do 8 para o 80. Acho que as grandes mudanças estão nessas mudanças menores do dia a dia. Por isso que ele fala que os hábitos são como átomos. Vamos mudando os nossos átomos aos poucos, não dá para mudar tudo de uma vez. A gente precisa ter muita paciência, não é fácil. Pra mim é bem difícil, inclusive, se vocês não ouviram o episódio que eu gravei sozinha, Roma não foi construída em um dia, nesse episódio eu falo sobre alguns exemplos, assim, de como a gente precisa ter muita paciência, mas como as coisas grandiosas só acontecem com paciência e esforço, não é do dia pra noite, não é em 6 meses, não é em 3 meses. Eu achei muito lindo, assim, ele falar sobre os átomos, porque eu não conheço uma pessoa hoje que não é ansiosa. Então, assim, a gente tem ansiedade, a gente quer as coisas rápido, mas elas levam tempo e a gente tem muito mais chance de atingir quem a gente quer ser, né, de mudar a nossa identidade e de atingir o que a gente quer, mudando de pouquinho em pouquinho. Então, espero que vocês tenham pensado aí em quais são os pouquinhos que vocês querem mudar e quais são os sistemas que vocês querem criar ou mudar. E que vocês leiam o livro, porque eu acho que mesmo assim, gente, vale a pena. Tem muita coisa no livro que eu não comentei e que espero que traga outras reflexões úteis para vocês que eu acabei não trazendo porque talvez não tenham me chamado tanta atenção.
mas que sejam, né, que talvez sejam incríveis para vocês. Então é isso. Nos vemos daqui a 2 semanas e um beijo.